Fala pessoal, meu nome é Fernando Almontes, eu sou professor, estudante e pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente responsável pela B-Solutions. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês esse dashboard que foi desenvolvido para monitorar um ASR da Cisco. Esse ASR ele estava sendo utilizado tanto para borda BGP quanto para BNG, ou seja, um concentrador PPE. A gente conseguiu consolidar aqui as informações de tráfego das interfaces, de BGP, de CPU, de memória, clientes online por interface, as sessões BGP, todas as informações que tinham disponíveis aí no Cisco a gente está apresentando e demonstrando nesse dashboard. Então vou mostrar para vocês, vou apresentar aqui cada parte aqui desse dashboard, vou explicar também como foi feito. E então esse vídeo vai ficar bem legal. Esse dashboard está em cima de um laboratório que eu vou mostrar para vocês também em detalhes aqui o meu laboratório. Então fica até o final do vídeo que você vai gostar bastante aí. E não se esquece, tá? Desde agora já deixa aí a sua inscrição, o seu like e deixa também o seu comentário, tá bom? Então vamos pro vídeo. Começando aqui da esquerda para a direita, a gente tem a nossa logo, tem as informações aqui de status de CMP, tem a quantidade de clientes online no total, os PPEs. Nesse caso aqui no meu laboratório está rodando 50 clientes online. O uso de CPU está em 1%, o uso de memória, eu coloquei 4 GB para essa VM aqui e já ficou em 98, eu devia ter colocado um pouco mais para essa quantidade de clientes aqui no meu teste. Eu estou usando um put Seginat só com 2 IPs aqui para fazer um teste, ele está dando aí 50% de uso. A questão também é a quantidade de transações, como aqui é laboratório, só tem uma transação, só estou fazendo basicamente um teste de ping aqui. Já está rodando aí o uptime mais ou menos 1 hora, que é mais ou menos desde quando eu comecei a preparar o cenário aqui para vocês, ou seja, pessoal, só mais de 1 hora e foi só preparando o cenário para trazer para vocês. Vamos lá, aí aqui eu tenho a parte do tráfego por interface geral, você até pode filtrar aqui por interface também. Lembrando que esse dashboard é dinâmico, então se você tiver mais de um ASR na rede, você pode alternar aqui entre os hosts, tá? Nesse caso aqui eu só tenho um. Você pode também filtrar por interface específica para esse gráfico aqui. Aqui eu tenho o status das interfaces, aqui a gente pode ver que tem 3 interfaces up no meu cenário e uma down. Eu vou mostrar para vocês o cenário daqui a pouco. Aqui eu tenho a parte do BGP consolidado, onde a gente vai ter as informações do IP, ou seja, o peer do BGP, qual que é o ASN, no meu caso aqui eu estou fazendo um teste com 2 operadoras, sendo a operadora com ASN1 e com ASN2. Eu utilizo um script para ele transformar o ASN na organização baseada nas informações que tem no voice. Então ele me trouxe esses 2 ASNs aqui, mas são fictícios, tá? Eu tenho o status aqui das sessões, o uptime e a quantidade de prefixos. Para o status, para o uptime e para a quantidade de prefixos, a gente pode configurar triggers. Por exemplo, eu quero quando tiver uma sessão down de BGP, eu quero receber um alerta. Ou então, quando uma sessão tiver com o uptime menor que 10 minutos, dá para configurar um alerta. Ou então, uma sessão parar de receber prefixos, também a gente pode configurar um alerta, tá? Tem aqui a parte de clientes online, você pode ter aqui a quantidade de clientes online, nesse meu caso aqui tem 60, isso é o histórico. E você pode configurar uma trigger de queda massiva aqui, por exemplo, se caso cair 30% dessa quantidade, disparar um alerta ou algo do tipo. E aqui você também pode acompanhar a evolução da quantidade de clientes, porque é um histórico, né? E aqui a gente tem a quantidade de clientes por interface. Isso aqui é muito legal, a gente faz via script. Basicamente dá para ter uma noção aí quantos clientes tem online em cada VLAN, em cada interface. Isso aqui é muito importante porque às vezes você tem uma rede bem segmentada, uma cidade é uma VLAN ou um bairro é uma VLAN, então você precisa ter esse controle de quantidade de clientes por VLAN. Até para se tiver uma queda, você entender, caiu a VLAN 20, então já sei que é daquele bairro, daquela cidade. Então você consegue identificar de uma forma muito mais simples, tá? Então você tem aqui o histórico de clientes online por VLAN, isso aqui também foi feito via script. Essa parte aqui do BGP também é feito uma parte via SNMP, outra parte via script. Esses scripts aqui tem uma parte que é via SSH, tem outra parte que é via SNMP. E essa parte aqui do pool Seginat, esse total de Seginat são EMs. Para quem ainda não conhece, basicamente o EM são ferramentas, é como se fosse uma linguagem de programação que você pode rodar dentro do próprio Cisco para criar automações. Eu vou mostrar para vocês, tá? Só um minutinho, só terminar de apresentar aqui. Descendo aqui um pouquinho mais, a gente tem aqui
os gráficos de link. Tem provedor que pede, né? Eu tenho 2 operadores, então eu quero o gráfico do tráfego de link da operadora A do lado esquerdo e da operadora B do lado direito. Então a gente consegue trazer isso para cá. Inclusive a gente pode até colocar isso bem no topo aqui, se for relevante, né? Para a gente saber para onde que o tráfego está indo ou vindo. Okay? Descendo aqui um pouco mais, tem as informações de RX das interfaces e temperatura dos módulos. No meu laboratório, como é uma máquina virtual, a gente não tem as informações de sensores, porque isso aqui é da parte física da caixa, né? Mas no cenário real, a gente tem aqui as informações de RX, TX dos módulos e também tem as informações de temperatura, ok? Além de toda essa parte geral aqui do Cisco, que basicamente compilamos aí todas as informações que tinham disponíveis e que eram mais relevantes e que podem demonstrar muitos problemas. Recentemente eu subi um cliente que eu observei que a CPU dele estava muito alta e eu já fui falando para ele, olha, a sua CPU está muito alta. Aí eu fui dar uma olhada lá no Cisco e observei que era porque ele estava com o serviço de syslog habilitado. Se você não tem monitoramento, você não consegue ter essa visibilidade. Outra coisa, por exemplo, a questão do pool de CGNAT aqui. É uma coisa muito séria, porque se você não tem um controle do monitoramento do pool de CGNAT, isso aqui pode encher e começar a dar o tal dos misses. E se começar a dar perda, o seu cliente vai perceber e você vai demorar muito tempo para identificar, porque é algo bem específico. Então a gente coloca aqui para vocês terem uma ideia rápida se caso o seu pool de CGNAT ficar cheio e vocês precisarem fazer uma expansão, ok? Além de todo esse monitoramento aqui, que dá para a gente fazer essas coisas, eu subi para esse meu laboratório aqui também a parte do BIP. Para quem ainda não conhece o BIP, é basicamente você fazer o monitoramento dos clientes individuais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Voltar aqui. Esse cara aqui, ó, BIP. Lembrando que esse BIP, ele é gratuito, tá, pessoal? Essa versão Lite aqui, ela é 100% gratuita. Eu vou deixar o link na descrição. Tá lá na nossa comunidade, vocês podem ter esse monitoramento aqui dos PPLs de forma individual, para vocês terem uma ideia. Basicamente aqui, ó, você vai ter as informações da quantidade, a quantidade que tem online, a quantidade que tem offline, a quantidade de offline dá mais de 1 hora, você tem as informações aqui de status, o usuário, o IPv4 que está conectado, o endereço MAC, a interface, o tráfego que está passando de entrada, de saída, a hora de conexão e quando foi feita a última verificação. E eu também tenho aqui uma parte do histórico de tráfego. Então você já consegue mapear por esse dashboard aqui, já dá para vocês terem uma ideia de quais são os clientes que mais consomem. Vocês também podem identificar possíveis provedores que andam consumindo muito tráfego e que estão contratando serviços de banda larga normal. Por esse dash aqui também dá para pegar usuários que estão duplicados, dá para pegar bastante coisa. E é algo bem simples que é necessário para quem veio de MikroTik, que saiu migrando de um Cisco para um MikroTik e perde aquela visibilidade. Com o BIP você consegue ter pelo menos uma base aqui, onde você tem a questão dos clientes, você pode ver o tráfego de qualquer um deles aqui, você pode ter as informações aí de históricas, né? E lembrando que isso aqui é 100% gratuito, tá, pessoal? Essa parte aqui do BIP Lite vocês podem estar instalando, é bem fácil de instalar, eu posso deixar o link para vocês. Eu vou até colocar aqui o Git, ó. Ele está disponível e é gratuito, vocês podem baixar. Ele é bem simples de baixar, vocês podem seguir aqui a documentação, é só isso aqui basicamente para vocês fazerem a instalação. E ele já vai entregar esse dashboard aqui. É interessante que vocês subam em uma máquina separada dos hábitos de preferência, por conta da automação de instalação. Mas se não puder, vocês podem estar seguindo a instalação usando o script lá que dá certo da mesma forma, ok? Lembrando que essa é a versão Lite. Na versão Pro tem algumas funcionalidades a mais, tá? Por exemplo, na versão Pro vocês têm as informações, você pode clicar em cima do nome de usuário, no caso vai ser do ID, né? Você pode clicar em cima do ID dele aqui e ele vai buscar as informações dele em tempo real, inclusive o tráfego, tá? Porque essas informações aqui são atualizadas a cada 5 minutos, elas não são em tempo real. Já na versão Pro, você pode ter as informações em tempo real por PPE. Por exemplo, eu posso clicar em cima desse PPE aqui e ele vai buscar as informações desse PPE em tempo real. Isso é bem legal. E para quem tinha aquela visibilidade lá no MikroTik, é interessante ter isso aqui também. Agora eu vou mostrar para vocês o laboratório, vou mostrar para vocês aqui nos apps quais foram os templates que eu utilizei e vou mostrar também os scripts, ok? E vou mostrar também a configuração do Cisco. Para quem é consultor e gosta de ver como é que a gente faz as configurações de equipamento de rede, eu vou mostrar isso para vocês também, porque aqui na Absolutions a gente faz tanto a parte de monitoramento como
faz também a parte das consultorias de rede, Cisco, Huawei. Então, basicamente, a gente pega desde o início aí de, vou configurar o equipamento, vou fazer o monitoramento. Então, é por isso que a gente tem toda essa expert aqui, tá? Vamos lá. Basicamente aqui, deixa eu pegar aqui meu laboratório para mostrar para vocês. Esse foi o laboratório que eu estou utilizando, é o Lab B-Solutions em monitoramento Cisco ASR com os Zabbix Grafana. Eu tenho aqui o meu Cisco ASR, eu tenho uma operadora A, eu tenho uma operadora B. Eu configurei aqui como se fosse um switch Core, que liga no concentrador. E esse switch Core é que eu já liguei direto no cliente, mas na vida real, provavelmente aqui você vai ter um switch, ou você vai ter provavelmente também OLTs. E aí da OLT que chegaria lá no cliente, mas é só para simular aqui mais ou menos o cenário real, tá? Você tem aqui um concentrador, você tem um switch que liga no OLT e depois liga no equipamento do cliente. E aqui você tem ligado também nesse mesmo switch, normalmente é algo que a gente encontra bastante, o servidor Zabbix com Grafana. Eu coloquei um IP, uma outra nuvenzinha de gerência aqui para poder acessar o servidor sem precisar estar passando por dentro dessa rede aqui. Mas ele é dentro da rede, quando você estiver fazendo, você vai conseguir acessar normal, certo? Ok, agora eu vou mostrar para vocês a configuração do Cisco. Aqui, deixa eu logar nele aqui. Eu acho que essa fonte está muito pequena, eu vou aumentar um pouco, só um minuto. Logar aqui. Deixa eu aumentar essa fonte aqui, que é para ficar mais interessante. Acho que vai ser em aparência. Deixa eu lembrar onde que aumenta a fonte aqui. Terminal. Caramba. Session, login, terminal. Não lembro onde que aumenta a fonte. Window, aparência. É aqui, change. Com trecho, vou botar aqui 16. Aplicar. Agora sim. Agora ficou bem grande. Vou jogar aqui para cima que fica melhor de ver. Olha só, vou mostrar aqui desde o início, vou dar um show run. Aqui no show run, lembrando que essa configuração é básica, ela não tem os detalhes que são necessários para você configurar no Cisco, mas eu vou mostrar só o básico aqui que foi necessário para fazer esse laboratório, ok? Se você precisar de uma configuração completa, você pode estar entrando em contato com a gente aí, que ou a gente faz a configuração ou a gente indica algum parceiro, tá bom? Descendo aqui um pouquinho, eu vou mostrar só as partes que são mais relevantes. Eu tenho a parte dos usuários aqui que eu tive que criar. Eu criei um usuário geral, criei um usuário para os Zabbix. Eu tive que habilitar o BBA Group com o Virtual Template, que basicamente todos os PPOs herdam as informações ou as características desse Virtual Template. Eu tive que subir uma Loopback 0 para usar como Router ID. Eu subi essa outra Loopback 300 aqui para testar se o NAT estava funcionando. Eu subi uma outra loopback aqui para fazer o enumerate do Virtual Template nos PPOs. Eu tenho aqui as informações do link A, onde eu configurei aqui na VLAN 100 com esse IP. Eu tenho que configurar o IP NAT Outside, porque essa vai ser uma das minhas interfaces de saída de uplink, né? Eu tenho aqui o link B, que foi configurado nessa outra interface na VLAN 200, e eu também tenho que configurar o IP NAT Outside aqui, porque também é uma interface de uplink. Aqui eu tenho a interface que liga, vou até colocar aqui de lado que fica mais fácil de entender. A gente está passando por aqui, Agora chegamos aqui na interface que liga com os Zabbix, e essa mesma interface também liga com os nossos PPOs. Deixa eu diminuir um pouco aqui, eu consigo colocar de lado aqui, perfeito. Aqui eu tenho a interface PPO configurada, no caso eu configurei na 10, da VLAN 10 até a VLAN 20. Basicamente você configura dessa forma aqui, coloca o encapsulation para dizer que é uma VLAN e habilita o seu BBA Group para dizer que essa interface pode autenticar, pode ser um servidor de PPO. Descendo aqui um pouquinho mais, isso aqui vai ser igual para cada VLAN. Descendo aqui um pouquinho mais, a gente tem aqui a configuração básica, tá pessoal, do Virtual Template, onde a gente faz um enumerated, como eu falei. Aqui eu coloco IP NAT Onsite, porque isso aqui vai ser a interface de dentro, então basicamente aqui eu vou ter os IPs internos, e aí no Cisco ele tem essa questão de você ter que definir qual que é a interface de entrada e de saída quando você vai fazer NAT, ok? Eu defino também qual que é o pool que eu vou utilizar no meu Virtual Template, ou seja, quais os IPs que os meus clientes vão utilizar, qual o tipo de autenticação, no caso aqui eu usei SHA e Kalen, mas você pode também estar utilizando o PAP, que é bastante comum e até facilita na hora de você fazer um debug com free radios, ou com redes que você estiver utilizando.
Lembrando que nesse laboratório que eu não estou utilizando redes, eu deixei a autenticação liberada aqui só para fazer teste. Inclusive, se você precisar um dia liberar a sua autenticação, você só precisa usar esses dois comandos aqui, tá? Aliás, esses dois aqui de baixo, esses aqui, ó, PPP Default None e Network Default None. Isso aqui vai fazer com que o seu Cisco aceite qualquer conexão PPE. Acontece que às vezes o seu rede dá algum problema e você tem que fazer essa configuração. Aqui a gente definiu também qual que era o endereço de DNS que ia ser PEG, basicamente foi o do Google aqui, e foi só essas informações aqui. Então cada interface PPE vai ser um clone desse virtual template aqui, vai herdar essas características, ok? Descendo aqui um pouquinho mais, eu também configurei um BGP bem simples. Nesse BGP eu tenho aqui basicamente o ASN3. Eu configurei aqui para ele anunciar esse bloco de IP/24, que é o 3.3.3.0, que é um bloco fictício também. Eu tenho aqui os dois neighbors, no caso aqui vai ser a operadora A e vai ser a operadora B. Ok? Vai estar, lembra que eu mostrei que está na VLAN 100 e na VLAN 200 com a ASN1 e com a ASN2. E basicamente eu só configurei o básico aqui, mas eu não fiz nenhum filtro, eu não fiz nenhuma restrição. E eu deixei padrão para as duas interfaces, ok? Eu só queria demonstrar essa parte dos BGPs aqui também para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que foi feito esse laboratório. Claro que na vida real a gente vai configurar a parte dos filtros aqui também para receber só default ou para anunciar mais prefixos ou definir um local preference ou algo do tipo. Aqui, ó, lembra que lá no Virtual Template eu apontei qual que era o port CGNAT, esse pool aqui. Eu tenho aqui as informações também eu criei um pool CGNAT com os IPs públicos que vão fazer o meu NAT. Lembra que eu falei lá que estava em 59%? É porque basicamente ele usou um dos IPs aqui, só tenho dois IPs, então ele já dá lá basicamente 50% de uso, tá? E aí, ó, eu tenho que ter o pool, ou seja, quais os IPs que os meus clientes vão pegar quando autenticarem. Esse outro pool aqui é quais os IPs que eles vão utilizar para serem nateados de forma dinâmica. E eu tenho aqui que juntar os dois, o NAT Inside, o Source List, ele aponta para uma ACL que vai estar mais embaixo aqui. Essa ACL eu tenho que liberar, ou seja, eu tenho que informar aqui quais os IPs de CGNAT que podem ser nateados e para qual pool que eu vou utilizar, que no caso aqui é o nosso para CGNAT, ok? E depois eu faço o overload para ele fazer o NAT. Eu até pensei em trazer o vídeo mostrando para vocês a configuração passo a passo, mas eu estava pensando se o vídeo ia ficar muito grande. Mas se vocês quiserem que eu traga depois mais vídeos passo a passo desse aqui, eu posso trazer, tá? Aqui, ó, eu tenho que definir aqui o IP route para ele fazer o anúncio, além de definir as informações aqui, ó, no BGP do bloco que eu vou anunciar. Eu também tenho que colocar ele no 0 com uma preferência maior, porque se ele não tiver definido em nenhuma interface, ele não vai anunciar. Okay? Então você coloca ele como no 0. Aqui, ó, a ACL que eu falei, que é essa ACL aqui liberando o IP de CGNAT. Aqui eu configurei uma Community SNMP. Para configurar a Community SNMP no Cisco é bem fácil, só essa linha de configuração aqui. Lembrando que aqui está sem ACL, mas é interessante vocês colocarem a ACL também. Basicamente esse mesmo comando aqui, no final você aponta para qual ACL, ou seja, para quais IPs que podem acessar ou se comunicar aí com via SNMP. Aqui eu criei duas expressions, isso aqui já é parte do EM, isso aqui basicamente você consegue criar OIDs dentro da configuração do seu Cisco. Eu criei aqui dois OIDs específicos, um para pegar a porcentagem do pool de CGNAT e outro para pegar a quantidade de transações. Aqui vocês podem ver que ele está 51. Essas informações aqui, ó, de 50 e de 1, quem configura é o próprio Cisco, tá? Ele vai configurar usando o EM. Aqui eu tenho as configurações básicas de SSH. É interessante quando você trabalha com muita integração SSH, você coloque as lines VTIFs da 04 e da 515, que é para liberar todas as lines e você poder fazer múltiplos acessos ao mesmo tempo. Aí você pode definir aqui a parte do transporte input para ele aceitar tanto o Telnet como o SSH. Aqui eu não coloquei a ACL, mas é interessante que vocês coloquem a ACL para proteger também a autenticação do seu Cisco. Se vocês quiserem um outro vídeo também disso, eu posso trazer como que vocês podem estar definindo a ACL para SNMP, a ACL para SSH, para Telnet, enfim, para aumentar a segurança aí. Aqui, ó, essas informações elas vão ser preenchidas por esses scripts aqui, ó. Basicamente, esses scripts, eles fazem uma configuração, eles acessam ao... É como se o próprio Cisco acessasse
a configuração, digitasse lá alguns comandos de verificação, guardasse essa informação e depois configurasse. Quais são os comandos que ele utiliza? Aqui, ele utiliza esse show ipnat translations total. Aqui está como 1, certo? Aqui está como 1. Então, se você digitar esse mesmo comando, ele vai trazer aqui o total. No caso, está como 1. E no outro, deixa eu botar aqui para ele mostrar lá no final de novo. O outro aqui, é o total, e esse aqui é o pool. Qual que é o comando que o do pool utiliza? Ele utiliza esse outro comando aqui, Se eu digitar ele vai mostrar aqui, que está 50%. Ele faz um regex aqui para pegar só o valor de 50%, que é basicamente a informação que a gente tem aqui. Então, essas regras aqui, elas preenchem essas expressões aqui. E essas expressões que eu criei, elas são OIDs, tá? São OIDs que você pode consultar lá nos hábitos ou no SNP-Walk. Então, basicamente, o que eu tenho de configuração aqui é isso. Se a gente observar aqui, show IP BGP Summer, a gente vai ver que tem aquelas duas seções BGP e vai ver também que ele está aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho que fica melhor de visualizar. Aqui ele está mostrando que está recebendo um prefixo. Se eu olhar aqui no show IP route, eu vou ver que eu recebo aqui, rota default das duas seções. Aqui ele está mostrando só uma que ele definiu como prioridade, mas se você dá um show IP BGP, ele vai mostrar que ele recebe dos dois, tá? No caso aqui, como eu não defini uma ordem, ele coloca as duas, ok? Beleza. Alguns comandos de verificação básica seriam, por exemplo, show subscriber session username. Lá, aqui na nossa tabela do BIP, tem o usuário BIP aqui. Aliás, o usuário BIP. Ele mostra aqui as informações do usuário BIP, desde a parte de tempo de conexão, quanto foi que ele consumiu. Baseado nessas informações aqui é que eu faço os cálculos de tráfego consumido, tá, pessoal? Ele faz essa consulta via SSH. Ele traz também as informações de uptime. Aí eu tenho que digitar alguns outros comandos aqui para pegar as informações de MAC. Enfim, dá para fazer bastante coisa aí. Outro comando de verificação interessante que a gente utiliza também aqui nos scripts é o show PPE Summer per subinterface, que é para ele trazer a quantidade de PPS por interface. Esse aqui é bem importante e essa mesma saída aqui é aquela que a gente tem naquele outro dash, nessa parte aqui, tá, pessoal? Ele vai trazer essas informações aqui, Então, essa saída aqui é a base para essa saída aqui, ok? Certo. Partindo do princípio aí que vocês entenderam básico sobre como configurar um Cisco para PPE, também como configurar para BGP, eu vou mostrar para vocês agora quais os templates que eu utilizei ali e também quais os scripts, tá? Vamos aqui então para os Zabbix. Deixa eu abrir aqui o nosso Zabbix. Lembrando que o Zabbix está aqui, tá? Laboratório também. Eu não tenho nenhum alerta no momento aqui. Eu configurei aqui o Cisco. Eu utilizei todos esses templates aqui, Eu tenho um template para interfaces físicas, interfaces lógicas. Eu tenho um template para checar se tem SNMP. Tem um template que pega as informações de BGP. Tem um template que pega as informações via SSH dos PPS por interface. Esse aqui na versão mais recente possível, a mais simples de todas. É só um script, pessoal. Ficou muito legal. Aqui eu tenho a parte dos sensores. Esse aqui é para pegar todos os sensores que tem no Cisco, desde a parte de temperatura, a parte de RX, TX, amperagem, voltagem. Ele pega absolutamente todos os sensores. Aqui eu tenho um template genérico. Eu tenho dois templates genéricos aqui, basicamente para pegar aquelas informações de PUT/CGNAT, também para pegar uptime, pegar também as informações de CPU, de memória. Enfim, eu uso todos esses templates aqui. Alguns deles já estão disponíveis lá no nosso canal Pro e no nosso canal geral. Outros provavelmente vão estar disponíveis em breve. Então, se você já assina o canal Pro, daqui a pouco a gente pode estar disponibilizando essa versão aqui do dashboard da Cisco. Se você ainda não assina, tem que ter um pouco de paciência, tá? E se você é um cliente e está procurando alguém para fazer uma configuração de Cisco ou monitoramento de um Cisco, vocês podem estar entrando em contato aí com a BitSolutions, ok? Aqui nos templates, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Esse cara aqui, esses dois caras, eu estou utilizando já
a nova tecnologia dos hábitos aí, que são os itens dependentes, para agilizar nas descobertas e também, como é que eu posso dizer, diminuir a quantidade de coletas ou de requisições lá no Cisco, que facilita bastante. Ele faz uma coleta apenas e baseado nessa coleta ele faz todo o resto aqui usando itens dependentes com o JSON Path, ok? Essa mesma tecnologia aqui eu já estou utilizando para as sessões SSH. Ele também só faz... eu lembro que teve alguém que entrou em contato comigo e falou assim: Fernando, na versão anterior ou nessa versão atual, se tiver muitos PPEs é meio chato porque ele faz muitas conexões e tal. Aí eu pensei, pois eu vou mudar a lógica. Nessa versão aqui, que eu acho que vai ser a terceira ou a quarta desse monitoramento, agora ele faz só uma consulta, pessoal. Ele faz uma consulta e pega todas as informações e baseado nessa consulta aqui ele faz todo o resto, usando itens dependentes e JSON Path. Então facilitou bastante e melhorou muito na questão da eficiência. A parte dos sensores aqui ele também está utilizando JSON Path, então todos os templates aqui basicamente estão atualizados e são os mais eficientes que existem. E eu acredito, eu tenho quase absoluta certeza que esse monitoramento que eu estou mostrando para vocês é o mais completo que tem de Cisco que já existiu, tá? Até o momento. Ok? Na parte de BGP aqui, ele tem algumas coisas usando scripts, como eu falei para vocês. Esse script aqui, ele faz tanto a descoberta de peers IPv4 quanto de peers IPv6. O Cisco trata algumas coisas de IPv6 de forma diferente lá na parte de pegar os peers. Eu tive que usar um script para ele calcular qual que é o IPv6 baseado na informação que ele retorna lá, mas é bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui a parte dos scripts. Eu já mostrei os templates. Eu vou mostrar para vocês a parte dos scripts. E aqui eu posso até pegar aqui os dados recentes para vocês verem. Aqui os que retornam a parte de PPS. Ele faz só uma consulta, traz aqui um JSON e baseado nesse JSON eu faço absolutamente tudo aqui. Tá? Em vez de fazer várias consultas, uma por interface, como tinham em versões anteriores, agora ele faz só uma consulta. Tá? Aí já traz todas as informações, eu faço só o parse usando o JSON Path. Eu tenho aqui os walks das interfaces físicas e lógicas. Tem aqui o total de CGNAT que eu mostrei, memória. Aí memória, pessoal, tinha lá eu estava dando uma pesquisada, tem dois tipos de memória lá no Cisco. Você pode pegar a memória por card, ou no caso por placa, ou pode pegar também a memória do processador. Eu achei mais interessante pegar do por card, porque esse aqui ele pega por card, tanto para CPU quanto para memória. Aí ele tem o tráfego, tem as informações que eu nem coloquei lá no dashboard, mas ele também pega aqui as informações se está tendo descarte ou se está tendo erro em alguma das interfaces, ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem a parte da parte aqui que ele verifica se tem SNMP ok, verifica também a parte das sessões BGP, o uptime. Deixa eu ver o que tem mais aqui. E basicamente é isso, ok? Então, a parte dos sensores aqui, aqui ele também é um item independente, então ele traz aqui, todos os sensores que tem disponíveis nesse Cisco aqui. Nesse caso de laboratório eu não tenho as informações básicas de memória de RX, mas se tivesse ele mostrar ali naquela descoberta, tá? Naquele JSON que ele retorna ali. Agora eu vou mostrar para vocês os scripts que eu utilizei, só para vocês terem uma ideia aqui. Foram basicamente 3 scripts. Para quem viu as versões anteriores aí da descoberta, vocês sabem que era um negócio complicado, né? Deixa eu ver qual, acho que ficou o IP aqui. Deixa eu só mostrar para vocês como ele ficou simplesinho agora. O 3329. Olha só. Aumentar aqui um pouquinho. Agora, esse cara aqui, ele só retorna um JSON. Deixa eu executar ele aqui. Acho que eu não lembro se eu tô com source aqui, né? Source, venv, bin, activate. Aí eu vou executar ele aqui, ele já vai me pedir aqui 3 informações. No caso, é o IP, usuário, senha e a porta SSH. No caso, nosso IP aqui vai ser o 3329, aqui vai ser o usuário Zabbix, a senha Zabbix e a porta 22. E vejam só o que vai acontecer, ele vai me trazer aqui aquela mesma saída basicamente que eu mostrei aqui para vocês, essa mesma saída aqui. A diferença é que nessa saída aqui ele não tem as descrições, então eu tive que fazer aí um bem bolado para ele buscar essas informações. Você pode vir aqui no Show Interfaces Desk, ele mostra aqui as descrições, tá? E eu também fiz um filtro para ele buscar somente as interfaces que tenham, vou mostrar aqui, que tenha
Nessa versão ficou bem interessante, porque ele também faz isso. Ele faz um filtro para buscar só as interfaces que tem PPE Enable Group, para saber quais são as interfaces PPE. Então, ele não pega interfaces que não tenham PPE. Então, ficou bem interessante, ok? Mas, basicamente, aqui, ó, a partir desse JSON, para quem viu os vídeos anteriores aí, você consegue fazer absolutamente tudo a partir desse JSON. A gente consegue ver a quantidade que tem, você pode montar lá uma regra descoberta, o total geral, enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas com esse cara aqui, ok? Outros scripts aqui que eu utilizei foi só o de Peers BGP. Vamos ver o que esse cara aqui pede, ó. Peers BGP. Ele pede o IP, no caso aqui vai ser 3.3.29. Ele pede a community, no meu caso aqui eu coloquei bsolutions, e ele pede a porta SNMP. Se eu executar esse cara aqui, ó, vejam o que vai acontecer. Ele vai me trazer aqui, ó, as informações dos peers. Aí ele me traz, ó, o IP do peer, ele me traz... Eu trago de duas formas aqui, porque no caso da Cisco ele considera o index como o próprio IP. No caso de IPv6 é um pouquinho diferente aqui, mas não tenho um exemplo aqui, mas ele traria aqui uma informação de um jeito e aqui de outro, tá? No IPv6. Mas enfim, o script já trata isso. Aí ele traz aqui qual que é o ASN, traz aqui também qual que é a descrição que está lá no OS para esse ASN1, e ele também traz aqui se é um peer IPv4 ou IPv6, ok? E se caso você executar esse cara aqui em um Cisco que tenha sessões IPv6, ele vai trazer dos dois. Ok? Esse script ele leva como base esse cara aqui também. Esse cara aqui é um scriptzinho que foi desenvolvido aí para estar calculando endereços IPv6. Ok? E eu tenho o terceiro script que tem aqui é o de PPS por interface. Não, no caso são esses mesmos. Porque esse cara aqui é só uma dependência desse outro aqui de Peers BGP. Então, pessoal, basicamente para fazer todo esse monitoramento aqui, eu só utilizei 3 scripts, sem ter que fazer instalação de mais nada, tirando a parte do BIP, né? Porque a parte do BIP lá você tem que fazer aquele passo a passo ali para estar subindo algumas configurações aqui e estar fazendo o monitoramento individual dos PPS ali, ok? Lembrando que todo esse monitoramento aqui já está disponível para os clientes de consultoria, a gente vai fazendo aí por fila de solicitação. Para novos clientes, vocês também podem entrar em contato comigo aí que a gente vai fazer o agendamento. Para clientes lá, aliás, para o pessoal do canal Pro, a gente vai estar disponibilizando em breve uma versão desse cara aqui também lá, se vocês tiverem interesse e deixarem aí nos comentários. E para o pessoal da comunidade geral, se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo de laboratório fazendo a configuração do ASR, do Cisco ASR, fazendo a configuração aqui do dashboard, fazendo a configuração lá dos equipamentos que eu utilizei no nosso laboratório. Enfim, dá para fazer muita coisa aí. Eu quero que vocês deixem as suas sugestões. Então, se vocês gostaram e curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like, de compartilhar com o pessoal, compartilhar com a galera que tem Cisco aí, porque eu tenho certeza que eles vão querer subir esse monitoramento aqui, ok? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com a família, de compartilhar com os amigos, com os colegas, com o patrão, com todo mundo, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Vou deixar os links aí também de entrar em contato comigo na descrição. E vocês podem estar entrando em contato comigo também lá no Telegram, que eu tenho meu contato público aí. E esse vídeo vai ficar por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu, fui!